Deus seja sempre louvado. Olá a todos. Vamos começar nossa sessão de estudos bíblicos, né? Para quem não sabe, para quem também não me conhece, meu nome é Karen Dutra, sou ministra da Palavra do Senhor, eu sou professora, dou aula de Bíblia desde os meus 15 anos, eu estudo a Bíblia há mais de 10 anos, comecei a pregar com 3 anos apenas. E para a glória de Deus nós estamos aqui hoje em nome de Jesus, fazendo algumas sessões de vídeos para vocês, a pedido de muitas pessoas. Eu vou ter que falar um pouco devagar em algumas situações, pois tem pessoas aqui no meu canal que me pediram para que eu viesse falar conforme a linguagem de pessoas que não têm escolaridade, né? Não tem leitura. Então eu vou ter que falar algumas partes um pouco mais detalhadas, para dizer devagar, que é para que todos entendam também. Tem no meu canal pessoas idosas que me pediram, então o canal ele foi em prol de pedidos, tá? Eu estou aqui para ajudar a vocês naquilo que eu posso e naquilo que eu consigo, tá bom? Vamos ler juntos? Vamos aprender juntos? Bom, irmãos, para começo de tudo, eu achei por bem fazermos uma breve introdução do porquê eu devo ler, meditar na Bíblia, o porquê, qual a importância disso. E antes de eu abrir o conteúdo, irmão, a importância de ler ou meditar na Bíblia, que também vamos falar essa diferença, é você ter conhecimento de quem você serve por meio das Escrituras. Conhecemos a Deus pela sua palavra. Um exemplo que eu vou dar, e eu gosto sempre de falar dele: como é que você vai falar de alguém que você não conhece? Como é que você vai apresentar uma pessoa se você nunca nem leu sobre a pessoa ou não se informou, né, de quem é aquela pessoa? E querendo ou não, tem muitos em nosso meio, tanto evangélicos e outras religiões também, que servem a alguém, uma divindade, e não tem pelo menos um pouco de conhecimento, até porque pleno conhecimento não vamos ter. Porém, como Oséias diz, né, conheçamos e prossigamos. Então, o conhecer de Deus, ele é imenso, irmão. Não tem um limite para que você aprenda a respeito de Deus. Não tem um fim. O estudar, o conhecer, o examinar, o meditar, é uma profundidade, o conhecer de Deus. Então, a importância de se ler as Escrituras é ter um conhecimento de quem você serve. E através das Escrituras, você vai passar a conhecer quem é esse Deus, você vai passar a conhecer um pouco mais a respeito desse Deus. Amém? Então, eu vou falar para você a diferença entre ler e meditar. Então, qual é o certo? Vamos para a Bíblia? Vamos aprender juntos? Coloquei aqui Deuteronômio capítulo 17, a partir do verso 18, que você vai ler que o Senhor dá para Moisés, né, as leis, e nessa qual nós conhecemos como a lei, né, a Torá. E essa lei, irmão, vai incumbência após Moisés, etc., vai ficar para os sacerdotes, os levitas, que vão ter o cargo de ensinar o povo a lei. Então, eles tinham por obrigação ensinar o povo a lei. Bom, irmãos, perceba aqui em Deuteronômio, capítulo 17, versículo 18, que quando começa-se a ter reinado, né, rei sobre o povo de Israel, também na lei vai estar escrito o dever daquele rei, né, e o que ele deveria fazer, o rei. Aí ele vai dizer que quando o rei se assentar, preste atenção, no trono, até marquei aqui, do seu reino, ele mandará escrever o quê? Um rolo. Que rolo é esse? Esse rolo vai ser, presta atenção, para seu estudo pessoal. E agora você sabe quem é. Ele é uma cópia da Torá, que é a lei. Aqui, a lei. Aí vai dizer que está aos cuidados. Lembra que eu disse que está aos cuidados dos sacerdotes levita. Então, os sacerdotes levita têm a incumbência de ensinar o povo. Porém, quando o rei se assentar no trono, né, que ele tiver o cargo de rei, ele terá que ter uma cópia dessa lei, que é para ele ter um estudo pessoal dele. Ele tem que estudar aquela lei. Para que ele tem que estudar? Preste atenção. Ler. Ele tem que ler. Então a palavra ler já apareceu aqui. Está lendo. Aí vai dizer: trará sempre, né? Verso 19. Trará sempre essa cópia consigo. Então ele tem que estar com ela.
tá? Não é para outro levar, é para ele. E ele terá que lê-la aqui, ó, a palavra lê-la, tá? Ok? Tá bem aqui, ó. Tô marcando. Lê todos os dias da sua vida. Então, ele tem que ler todos os dias. Por que todos os dias? Porque todos os dias ele estará reinando. O reinado só era trocado após o rei morrer, né? Então você já sabe a história, é um pouco da história, que troca-se de rei a partir de sua morte, o seu filho reina em seu lugar e assim por diante. Aí continua, a fim de que ele aprenda a amar e reverenciar a Yahvé, ao Senhor, e a cumprir fielmente toda a Torá, ou seja, toda a lei, bem como todos os seus mandamentos. Aí ainda coloquei aqui também para você, Neemias capítulo 8, que vai dizer, leram, até marquei, verso 8 do capítulo 8, leram, olha a palavra ler, apareceu novamente, leram na lei de Deus e declarando, explicando o sentido, fazia com que se entendia o que? Lesse. O rei lia para si próprio, preste atenção, lê para si próprio e aprendia, ok? Aí vem Neemias, que também estava a cargo do povo, que também começou a estar na frente, né, do povo, ensinando. Ele não apenas lia, ele lia e declarava, explicava para que o povo entendesse da lei. Então perceba, não apenas se lê. Se você for ler para você, ler. Se você for ler para os outros, além de ler, você deve explicar. Coloquei também para vocês aqui em Atos, capítulo 8. Olha que interessante. Verso 30. E correndo Filipe é um evangelista que foi separado para a obra do Senhor em Atos. Ouviu que lia Isaías. Quem está lendo, se você ler mais alguns versículos anteriores, vai dizer que é um eunuco. Esse eunuco, ele está lendo. E ele vai dizer, Felipe vai dizer para o eunuco, você entende, preste atenção, você está entendendo o que você está lendo? E ele vai dizer, como eu poderei entender se alguém não me ensinar? Então cadê, irmãos, as pessoas para ensinar Bíblia? Tem muito, irmãos, de nós que falamos de Deus, que andamos com a Bíblia na mão, mas nós não sabemos explicar de Deus. Por quê? Porque nós não lemos a palavra, nós sequer pegamos na palavra. Então a gente fala de Deus, mas não conhece a Deus muitas das vezes. Aí ele vai dizer que ele vai rogar esse eunuco, ele vai rogar para que Felipe subisse com ele naquele carro, naquela carroça, enfim, se assentasse e começasse a explicar as escrituras que ele estava lendo. De novo a palavra ler. Aí você vai ver que ele vai explicar, né? Você que já leu a história, ele vai explicar, né, para ele a respeito da Bíblia. Se você for ler, irmão, em 1 Timóteo no capítulo 4, também vai dizer a palavra ler. Paulo vai dizer para Timóteo, persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Então, irmão, não sei se você até aqui percebeu, mas quem lê precisa ensinar. Se eu for falar no meio do povo a respeito da Bíblia, eu não posso apenas ler para mim ou para os ouvintes, mas eu tenho que falar da Bíblia e ensinar aquilo que eu estou lendo, porque senão é em vão, eu vou ler apenas por ler. Aí eu coloquei mais um que é bem famoso, Apocalipse capítulo 1, verso 3, que vai dizer, bem-aventurado é aquele que lê, os que ouvem, né, as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela está escrita, porque o tempo está próximo. Tá bom, irmã Karen, até aqui já entendi que eu posso ler, então é errado dizer? Não, irmão, não é errado. Seria errado se você falar, vou ler e não explica, entende? É que nem alguns estudos que hoje em dia dão. As pessoas não estudam, só leem, né? Mas não explica e está errado, ok? E aí, irmã Karen, Jesus lia ou meditava? Você percebe, até coloquei aqui para você, Lucas capítulo 4, verso 16, que vai dizer, e chegando a Nazaré, isso é Jesus, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para, até
até marquei. Ler. Isso aqui é Jesus. Jesus está lendo. Então, quem lê tem que explicar. Quem lê tem que ensinar. Então, perceba, irmão, que não é errado, tá? Você falar a respeito de ler. Ok, parte de examinar, irmã Karen. Antes de eu entrar nela, eu preciso mostrar para você a diferença entre ler e meditar também. A palavra ler, que você acabou de ver comigo, né, pela Bíblia, na Bíblia é ler, ensinar, exortar. Ler na Bíblia é fazer com que os ouvintes compreendam. Isso é na Bíblia. E no dicionário? O dicionário vai dizer que ler é percorrer com os olhos palavras e textos. Somente olhar, observar. E o meditar? Bom, o meditar primeiro eu vou colocar o dicionário e depois eu falo na Bíblia. O meditar no dicionário ele vai dizer que é estudar os pensamentos, pensar, ou seja, parar e refletir. Isso é no dicionário, ok, irmãos? Mas agora vamos na Bíblia. O que a Bíblia vai falar a respeito de examinar? Eu coloquei aqui João capítulo 5, verso 39, que ele vai dizer bem assim: examinai as escrituras, presta atenção. Lembra que no dicionário ele vai dizer que é estudar o pensamento, é pensar, é refletir o que leu. E a Bíblia está dizendo, examinai João 5,39, as escrituras, porque vos cuidais ter nela a vida eterna, e são nelas que de mim testificam. Josué 1 vai dizer também, não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Então tem que estar na boca, tem que falar. Antes, medita, a palavra meditar, pensar nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nela está escrito, né? Porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirá. Até que ele está dizendo aqui, quem examina a Bíblia, né? Nela vai aprender a falar, dela vai aprender a caminhar com prudência, a ser conduzido com prudência e etc. Ok, aqui em Salmos 1 vai responder pra gente o que significa o meditar. Ele vai dizer no Salmos 1, verso 2: antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. E o Salmo 119 complementa, verso 97: ó, quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo dia. Ou seja, meditar é pensar naquilo que leu. Você entendeu? Lembra que no começo o ler, tanto do rei, né, dos sacerdotes, ou quem vai ensinar, como Timóteo iria ensinar o povo, assim como Paulo ensinava, você tem que ler para os ouvintes ouvir, e você tem que ensinar o que você está lendo, se for para todo mundo. E se você ler apenas para você, como o rei que você leu comigo desde o começo em Deuteronômio e tal, você percebe que se você for ler para você, você leu, ok, você estudou para você, compreendeu, e logo após você vai partir à meditação. A sua mente começa a pensar na palavra. Então, eu até costumo dizer, bom, mais ou menos assim, que há momento de apenas ler a palavra, como também há momento de meditar, de pensar e de estudar aquilo que você leu com os olhos, é pensado na mente e guardado no coração. Entendeu? Você lê com os olhos, medita com a sua mente e guarda no seu coração e vive-a. Mas e a palavra examinar, irmão? Examinar também não é diferente, que ele vem de efetuar observações. Examinar é de estudos minuciosos, examinações, examinar, estudar com mais profundidade. Então, tanto meditar, tanto o ler, quanto o examinar, é tudo praticamente a mesma coisa, porque um se lê com os olhos, o outro medita o que leu com os olhos, e o outro faz toda a análise daquilo que você leu e você meditou. Estudos. Então, que a partir de hoje nós venhamos aprender que o certo é você ler para você. Se você não for estudar, não for ensinar, você leu para você a Bíblia, aprendeu, começa a meditar nas escrituras antes de dormir, na hora da oração, enfim, tira um tempo. Tira um tempo para você examinar as escrituras, tira um tempo para você
estudar as Escrituras. Conheça de quem você vai falar. Conheça antes de pregar. Tem muita gente pregando sem saber o que está pregando. Não examina os versículos. Acaba falando versículos nada a ver. Prega coisas que não tem nada a ver ou que está fora, né, do que ele está lendo, daquilo que está lendo, leu errado e começa a pregar errado. E para encerrar, irmão, esse nosso primeiro estudo a respeito de o porquê eu devo, né, ler a Bíblia, qual a diferença de meditar e ler, se é certo, se é correto, eu vou deixar para você Atos capítulo 17, o verso 11, que vai dizer que enquanto Paulo estava pregando, os bereanos, né, eles estavam de bom grado recebendo a palavra, porém eles examinavam cada dia nas Escrituras se estava correto ou não o que estava ouvindo. Então, irmão, aquilo que você ouviu na pregação, examine. A Bíblia diz, examinai tudo, retende o bem, ou seja, observa mesmo e guarda o bem, guarda o que é bom, guarda o que vai te edificar, guarda o que é proveitoso e o que vai fazer você frutificar. Amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.